Graça e paz, tudo bem, meus amados? Ontem tivemos probleminhas técnicos, eu não consegui transmitir a live, aí eu falei que hoje eu estaria postando então o estudo. Estou gravando agora, vou transmitir a vocês aí esse estudo, então. Amém? Peço perdão para os irmãos aí por conta disso, mas imprevistos acontecem, não é mesmo? Mas graças a Deus estamos aqui hoje, vamos gravar essa lição, vai ficar no canal aí. Já peço para os amados, desde já, deixar o like, né? Deixa um joinha ali, curte mesmo, compartilha, comenta, abençoa outras vidas, amém? Porque isso é feito com todo amor, todo carinho para a obra de Deus. Então, quantos irmãos, quanto mais puderem abençoar a obra, não é a mim que vocês vão estar fazendo, mas ao Senhor, amém? Vocês vão estar abençoando a obra de Deus, amém? E na lição de hoje, a lição de número 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Nós vamos entender um pouquinho sobre a sabedoria de Deus, o que é essa sabedoria, a diferença dessa sabedoria vinda da parte de Deus com a sabedoria vinda da parte do homem, né? Com a nossa inteligência, porque inteligência é diferente de sabedoria. Sabedoria não é o mesmo que conhecimento. Amém? Então, nessa lição, nós vamos ver que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. Então não adianta a gente lutar, porque não somos nós que fazemos, não somos nós quem conseguimos essa sabedoria, mas ela vem de Deus. Amém? O preço da sabedoria excede todos os bens materiais existentes. Não tem nada no mundo, nenhum material, por mais precioso que seja, que possa pagar o valor da sabedoria vinda da parte de Deus. Não existe, não tem. Ela tem valor sim, mas ela não tem preço. Amém? Ela não tem preço. E o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Amém? Glória a Deus. O nosso texto áureo está lá em Jó 28, ele fala o seguinte: Mas disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Olha só. Eu vou ler numa outra versão, na versão da Bíblia Viva, que fala assim: Este é o conselho que ele dá a todos os homens. Este ele está maiúsculo, porque é Deus. Amar e obedecer a Deus é a verdadeira sabedoria. Oh, glória! O homem que se afasta do pecado tem boa compreensão do sentido da vida. Amém? Então vamos tomar para nós esse versículo, esse conselho que o Senhor nos dá, que ele deu a Jó e dá a nós também. Amar e obedecer a Deus é a verdadeira sabedoria. E vamos nos afastar do pecado para termos boa compreensão do sentido real da vida. Amém? Então vamos dar início à nossa lição. Glória a Deus. A nossa verdade prática fala que a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. O que é o temor do Senhor? É afastar-se do mal, é abandonar o pecado, é evitar aquilo que nos leva a pecar. Isso é verdadeiro temor do Senhor. Amém? E ele fala que não é mero acúmulo de conhecimento. Então, quer dizer, o cristão não deve estudar, não deve conhecer? Muito pelo contrário. O cristão tem que estudar, sim. O cristão deve conhecer, sim. Mas deve buscar sempre a sabedoria de Deus para aplicar com prudência toda essa sabedoria adquirida no decorrer da sua vida. Amém? E é isso que nós vamos ver nessa lição. A leitura bíblica em classe se encontra-se no livro de Jó, capítulo 1. Desculpa, Jó, capítulo 28, versículos de 1 a 28. Eu vou ler numa outra versão que chama Bíblia Viva. Eu amei essa versão. Eu acho que ela é bem clara, dá um entendimento muito bom da palavra para a nossa vida. Amém? Ele fala o seguinte: o título está como O homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. Amém? O homem descobriu as valiosas minas de prata e de ouro, que depois são purificadas como fogo. Versículo 2. Também descobriu como tirar do fundo da terra o ferro,
Descobriu que poderia conseguir cobre jogando certas pedras no fogo. Versículo 3. Aprendeu a iluminar as minas e a cavar bem fundo para descobrir pedras preciosas escondidas na terra. Versículo 4. Longe das cidades, os homens cavam grandes buracos e descem às profundezas da terra, escondidos e esquecidos de todas as pessoas. Versículo 5. Enquanto na superfície uns conseguem pão, plantando sementes, outros ficam ricos cavando solo à luz das tochas. Versículo 6. Entre pedras sem valor, o homem encontra safiras e ouro em pó, misturado com a poeira comum. Versículo 7. Estes tesouros nunca foram vistos pela águia, nem pelo olhar agudo do falcão. 8. Nas minas profundas, nenhum leão ou fera selvagem jamais pisou. 9. Homem, porém, ataca montes enormes com pás e picaretas, e acaba virando a montanha pelo avesso, da base ao pico. 10. Em plena rocha, ele abre valas e descobre preciosos tesouros. Impede que a água da chuva entre nas minas, e de lá trazem tesouros escondidos há muito tempo. 12. Apesar de tudo isso, o homem não sabe onde encontrar a sabedoria e a verdadeira compreensão da vida. 13. O homem não conhece o valor da sabedoria. Por isso é impossível encontrar um homem verdadeiramente sábio. 14. As profundezas do oceano dizem: a sabedoria não está aqui. As ondas do mar dizem: conosco ela também não está. Ninguém pode comprar a sabedoria com prata, ou ouro, ou mesmo ouro mais fino. 16. O famoso ouro de Ofir não chega para comprar a sabedoria. Ela é mais preciosa que pedras de ônix e safira. 17. Nem o ouro, nem o cristal, nem as mais belas joias podem ser comparadas à sabedoria. 18. Quem tem sabedoria não dá importância ao coral, ao cristal ou mesmo às pérolas. 19. O topázio da Etiópia, pedra tão preciosa, não chega para comprar a sabedoria. O ouro mais puro também não se compara a ela. Aleluia. 20. Onde está a sabedoria final? Como podemos consegui-la? Como conseguir uma boa compreensão da vida? Essas coisas não podem ser descobertas pelos homens. Mesmo os olhos agudos das águias não conseguiriam descobrir onde está a sabedoria. 22. A morte e o reino dos mortos, no entanto, dizem: já ouvimos falar da sabedoria e do grande valor que ela tem. 23. Deus é que conhece a sabedoria. Ele sabe onde encontrar a verdadeira compreensão da vida. 24. Pois seus olhos veem tudo o que acontece nos céus e na terra. 25. Quando ele calculou a força dos ventos e marcou limites para os mares. 26. Quando fez leis para controlar a chuva e traçou o caminho dos relâmpagos. 27. Deus possui a sabedoria e nos deixou boas provas disso. Ele estabeleceu a sabedoria e sabe tudo sobre ela. E o versículo 28, que nós lemos, que é o nosso texto áureo: este é o conselho que ele dá a todos os homens. Amar e obedecer a Deus é a verdadeira sabedoria. O homem que se afasta do pecado tem boa compreensão do sentido da vida. Amém? Olha que palavra tremenda de Jó. Jó, em meio a todo aquele sofrimento, que ele sabia que não era merecedor, mesmo assim ele reconhece. Reconhece sua pequenez, reconhece as suas limitações e reconhece que a sabedoria que vem do alto não é a sabedoria que adquirimos nos livros. Que os homens sábios, aqueles mais inteligentes que conhecem toda a palavra, a Bíblia de ponta a ponta, conhecem todo o Pentateuco, não são tão inteligentes, se não tiver a sabedoria dos céus. Amém? E quem é o sábio segundo as Escrituras? É uma pergunta para nós refletirmos. É o que fala diversos idiomas? O que lê mais de 60 livros por ano? O que conhece muito de filosofia? O que conhece muito de teologia? O que tem profundo conhecimento da literatura mundial e nacional? Quem é o sábio segundo as Escrituras? Fica uma pergunta para nós aí. Aqui não há nenhuma reprovação às atividades contidas nas indagações acima. Pelo contrário, como seria bom se cada vez mais cristãos tivessem uma compreensão profunda, segundo a cosmovisão da vida. Segundo a cosmovisão cristã.
acerca de todos esses temas. Que temas? Filosofia, sociologia, teologia, literatura mundial. Que bom se todos os cristãos tivessem acesso e conhecimento de tudo isso. Mas o que queremos mostrar é que a verdadeira sabedoria, da qual fala a palavra de Deus, tem como fundamento o temor do Senhor. E o que é o temor do Senhor? Senão apartar-se do mal. Esse é o temor do Senhor. Amém? No capítulo 28 do livro de Jó, no versículo de 1 a 13, Jó mostra que os homens podem conquistar as riquezas da terra, mas não podem, por esforço próprio, encontrar a sabedoria de Deus. Aqui no nossa leitura em classe, ele fala que os homens encontram ouro, encontram prata, encontram pedras preciosas, encontram cobre, mas não encontram a sabedoria. Cavam buracos enormes, conseguem ir o mais profundo da terra. Isso me faz lembrar da corrida do ouro que aconteceu aqui no Brasil, no meados do século XVII, século XVIII, por aí. Onde, nessa época, o Brasil ainda era colônia de Portugal. E nesse período, de mais ou menos um ano, extraiu-se muito mais ouro do que se extraía em todas as outras colônias da África que eram colônias de Portugal. Para ver quão rico é o nosso solo brasileiro a nível de minérios, principalmente na região de Minas, Minas Gerais ali. Aí o que aconteceu? O pessoal de entorno, o pessoal de São Paulo, litoral da Bahia, litoral de Pernambuco, desceu para Minas, onde foram construídas grandes cidades, onde cresceram essas cidades, houve um aumento gradativo e rápido, né, da economia. Mas o que vemos também é a perca dessa economia, porque muitas pessoas ganharam com facilidade e acabaram perdendo com facilidade. Depois temos outros exemplos de corrida do ouro nos Estados Unidos, na Califórnia, na Inglaterra e outros países por aí afora. Isso faz me lembrar também da época de Serra Pelada, por volta de 1980, 1982, não me lembro exatamente. Ele fala aqui que eles desmontam montanhas, tiram montanhas, ele fala na palavra. Serra Pelada era um monte de aproximadamente 175 metros de altura, que depois de escavado deixou uma cratera de aproximadamente 235 metros de profundidade, onde hoje no local tem uma lagoa contaminada por conta dos minérios, dos materiais pesados que usavam para separar o ouro da terra. Teve garimpeiros que encontraram pepitas de ouro ali de 60 quilos, não é quilates, não, quilos de ouro, 60, 70, 80. Teve garimpeiros que tiraram dali milhões e milhões de reais e que gastaram tudo. Em pouco tempo não tinham mais nada, porque não tinham sabedoria para administrar esse dinheiro que foi ganhado. Em contrapartida, outros sequer acharam uma pequena pepita de ouro. Perderam suas vidas, perderam suas casas, famílias, em troca de algo que não tem valor. Então, em troca de algo que é passageiro. Porque o dinheiro acaba, o dinheiro é passageiro. Mas a sabedoria de Deus não. Quando a buscamos, temos em dobro e temos para sempre. E se temos a sabedoria de Deus, sabemos fazer prosperar, sabemos fazer multiplicar aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Multiplicaremos os talentos, saberemos tirar o nosso sustento, porque o Senhor vai nos dar sabedoria para trabalharmos da melhor maneira possível, tanto para a obra quanto para o nosso sustento. Amém? Por isso a importância de buscarmos a sabedoria de Deus. Por isso a importância de pedirmos para o Senhor, porque a palavra de Deus diz que aquele que quer sabedoria, peça ao Senhor que Ele dá de boa vontade. E depois Ele não vai ficar cobrando da gente, não vai ficar jogando na nossa cara que Ele nos deu sabedoria. Não, porque o Senhor não é desses. O Senhor não fica cobrando, tá vendo, eu te dei isso, mas você não fez isso para mim. Não. O Senhor é maravilhoso, Ele é benevolente. Ele é um gentleman. Ele nos presenteia e não nos cobra esse presente que nos deu. Aleluia. A única coisa que Ele nos pede é que sejamos sempre junto dEle, que tenhamos intimidade com Ele. Amém? E é o que nós vamos estar vendo nessa lição hoje. Amém? Na nossa introdução, fala o seguinte. Nessa lição, veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositadamente colocado pelo autor para delimitar o fim de longos discursos dos amigos do homem de Uz. O seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada e que é de origem divina.
Assim, temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática, através do temor do Senhor. Amém? Então, ele quer nos mostrar a diferença entre o nosso conhecimento, tá, das coisas, o nosso entendimento, a nossa inteligência em relação à sabedoria vindo da parte de Deus. Amém? No primeiro tópico aqui nós temos a sabedoria vista como um bem natural. Ponto 1. O empenho na busca da sabedoria. Neste capítulo, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Primeiramente, o patriarca descreve a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais, do versículo 1 ao versículo 11. Então, ele contrasta o trabalho nas minas com a busca do homem pela sabedoria. Da mesma forma que desde os primórdios o homem usa diligentemente a tecnologia na busca de metais preciosos, assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar a sabedoria. Para ser encontrado, primeiramente o minério precisa ser garimpado. A sabedoria igualmente. O minério existe, mas está enterrado. A sabedoria existe, mas está oculta. Quantas e quantas pessoas, ou quantos e quantos nomes nós já ouvimos falar de pessoas que foram considerados sábios à luz do mundo? Temos nomes famosíssimos como Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros, né? Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Karl Marx, Lênix, entre outros nomes de filósofos aí que são considerados inteligentíssimos, são consideradas pessoas sábias. Só que infelizmente essas pessoas tinham a sabedoria humana, não tinham a sabedoria divina, não tinham a instrução, eles buscavam a sabedoria, buscavam conhecimento nos livros, eles garimpavam a sabedoria nos livros, achando que lá eles encontrariam. Mas há só um livro que nos traz a verdadeira sabedoria. Há só um livro que nós devemos garimpar para encontrar essa sabedoria. É a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Nela consta, sim, como buscarmos a sabedoria de Deus. Aonde, de que maneira, de que forma. Por isso temos que garimpá-la mesmo. Temos que explorá-la ao máximo. Ler, estudar. Ah, então eu não devo ler outros livros? Devemos sim. Nós vimos no início da lição. Que bom seria se todos os cristãos tivessem condições de fazer uma faculdade na área que gosta, de fazer um curso técnico, de poder se especializar em algumas áreas. Seria tão maravilhoso, mas tudo isso agregado à sabedoria de Deus. Porque aí teríamos o conhecimento teórico, o conhecimento do mundo, mas com a sabedoria do Senhor para aplicarmos esse conhecimento da forma correta na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Quantas coisas poderiam ter sido evitadas? Hitler, por exemplo, Hitler é um exemplo de inteligência. Inteligência usada para o mal, usada para destruir, porque não tinha sabedoria e muito menos temor do Senhor. E a palavra de Deus fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando nós nos afastamos do mal, quando começamos a nos afastar dos caminhos que desagradam ao Senhor, nós começamos a demonstrar que temos sabedoria de Deus. Amém? Ponto 2. Como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. No trabalho de mineração, requer-se habilidade, diligência, persistência e muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda tais características. Olha só. Então, na mineração, nós precisamos de habilidade, diligência, persistência e técnica. E não é diferente na busca pela sabedoria. Nós temos que ter habilidade para buscar, para falar com o Senhor. Temos que ter diligência. O que é diligentemente? Todos os dias, o tempo todo, até conseguirmos receber do Senhor aquilo que temos buscado. Sabedoria. Técnicas na execução. Técnicas de como aplicar essa sabedoria depois. O Senhor vai nos dar também. Amém? As minas geralmente são locais de difícil acesso e de pouca iluminação. Por isso, a necessidade de se abrir caminho e colocar luz artificial. Assim também ocorre no empreendimento do homem pela busca pela sabedoria. Mas apesar de todo esforço nessa procura, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso.
Jó não entendia. Jó não entendia, amados, que o Senhor é que estava trabalhando na vida dele, que era o Senhor quem o estava capacitando para fazer a sua obra. Jó não estava entendendo isso. Jó, na visão de Jó, tudo que ele estava fazendo não estava tendo retorno nenhum. Mas depois ele vai entender que estava assim, que o Senhor o estava capacitando para algo maior ainda. O Senhor estava dando ainda mais sabedoria. Amém? E olha que ele fala que geralmente as minas são locais de difícil acesso e pouca iluminação. Por isso a necessidade de se abrir caminho e colocar luz artificial. Mas Cristo já abriu caminho para nós. Cristo é a nossa luz, então nós não precisamos mais abrir caminho. Basta seguirmos o caminho que Cristo já abriu. Basta seguirmos a luz que é o Senhor Jesus. E aí chegaremos a encontrar a sabedoria. Aí encontraremos a verdadeira sabedoria. Mas para isso precisamos seguir essa luz e esse caminho. Senão nós não vamos conseguir. Amém? Ponto 3. De onde vem a sabedoria? Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas. Cuidadoso, né? Todavia, incapacitado na escavação da sabedoria. Tem procurado, mas não tem encontrado. O homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas a fim de evitar a inundação das minas, mas não é capaz de encontrar a sabedoria. A sabedoria dos sábios e da academia estava disponível para ser alcançada. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição, nem podia ser obtida por método acadêmico. Embora os metais preciosos pudessem ser encontrados na terra escavada, a verdadeira sabedoria não podia ser obtida pelo simples esforço humano. Isso justificava o conflito que havia entre a teoria teológica dos amigos de Jó e a vivência concreta do patriarca. Portanto, a verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios, mas uma dádiva, um presente de Deus. Tiago nos lembra: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em nosso rosto e ser-lhe a dada. Tiago 1,5. Aquilo que eu falei anteriormente para vocês. Então, o que ele está falando aqui? Que Jó, os amigos de Jó não entendiam que tipo de sabedoria Jó estava falando. Porque Jó estava falando assim, gente, não adianta nada vocês conhecerem a palavra todinha, não adianta nada vocês lerem todos os manuscritos sagrados, saberem de cor todos os manuscritos, todos os salmos, recitarem os salmos de cor, se vocês não tiverem uma vida de intimidade com o Senhor. Isso passa a ser vazio. Isso passa a ser sem sentido. Jó fala, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por que Jó declara isso? Porque Jó teve um encontro íntimo com o Senhor. Jó questionou o Senhor, questionou. Ele teve suas fraquezas, teve, e não teve vergonha de assumir essas fraquezas diante de Deus. Mas no momento em que Deus questiona Jó, Jó tem a humildade de reconhecer que ele não é nada. Que ele não é nada sem o Senhor e que ele precisa da graça e da misericórdia de Deus na sua vida. Que ele precisa que o Senhor o capacite. Ele precisa que o Senhor lhe dê ainda mais sabedoria para que ele possa ministrar aos seus amigos e voltar a ser quem ele era. Um homem sábio, um homem reto e um homem justo perante a sociedade. Amém? E é isso que nós temos que fazer. É fácil cavar mina? Não. Dá trabalho? Dá. Acha ouro no primeiro? Não. Você tem que buscar muito, tem que pagar preço, tem que trabalhar. Levanta cedo. E para encontrar a sabedoria também, temos que batalhar, persistir. Não podemos desistir diante do primeiro obstáculo. Amém? Temos que fazer como aquele homem que, encontrando uma pedra preciosa no terreno, foi, vendeu tudo e comprou aquela terra. Porque ali ele sabia que tinha um tesouro. E o nosso maior tesouro é a sabedoria de Deus na nossa vida. Então, que possamos buscá-la verdadeiramente. Amém? Segundo tópico, a sabedoria é vista como um bem comercial. Ponto 1. O preço da sabedoria. Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó neste capítulo com a descrita no livro de Provérbios. Este livro contém várias exortações para se adquirir a sabedoria. Porém, há uma diferença entre o que Jó ensina e o que Salomão ensinou sobre a sabedoria em Provérbios. Depois leiam o livro de Provérbios e comparem com o livro de Jó. Vou deixar de tarefinha para vocês aí. Amém? Em Salomão,
A sabedoria tem um custo e pode ser encontrada se buscada com diligência e entendimento. Ela tem seu preço e pode ser passada de pai para filho. Está lá em Provérbios 4, versículos 5, 7 e 23. Então, leia o Provérbios 4. Por outro lado, para Jó, a sabedoria está em outro patamar. Ela tem valor, mas não preço. Como bem destacam os estudiosos, a sabedoria de Jó é incomparável. Não se pode comparar ou trocar com todos os outros tesouros. É patrimônio exclusivo de Deus. Não é possessão dos mestres. Por isso não pode ser transmitida, conforme Tiago 1,5. Tiago fala que temos que pedir para o Senhor. E os amigos de Jó achavam que eles eram sábios, porque eles conheciam tudo das Escrituras. Eles conheciam todos os manuscritos bíblicos, mas não tinham intimidade com o Senhor. Amém? E nós precisamos disso. Intimidade. Intimidade só se adquire como? Orando, lendo a palavra, jejuando e cumprindo aquilo que o Senhor nos manda fazer. Amém? Eu até comentei ontem no estudo, eu falei, é o mesmo exemplo de um casamento. Quanto mais tempo você convive com seu esposo ou com a sua esposa, você passa a ter mais intimidade com ele ou com ela. E às vezes só um olhar, um jeito de andar, um jeito de respirar, você já sabe o que aquela pessoa está sentindo. Se ela está nervosa, se está triste, se está angustiada. Porque você tem intimidade, você conhece a fundo, a ponto de saber se aquele respirar é de nervoso, se aquele respirar é de preocupação, se aquela maneira de falar é de ansiedade, é de angústia. E assim é com o Senhor. Quanto mais o buscamos, quanto mais buscamos a sua face, quanto mais temos intimidade com ele, mais fácil de entendermos quando ele fala conosco. Amém? Segundo tópico, segundo ponto, o valor da sabedoria. Sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar o que disse certo pregador londrino. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Olha que tremendo! A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Olha só, conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos, porque se acham superiores, se acham irrefutáveis, se acham melhores do que os outros. Cuidado com a arrogância. Cuidado com o orgulho, irmão. O orgulho é que levou Satanás à queda. Então nós temos que todos os dias clamarmos ao Senhor. Senhor, não me deixa ser orgulhoso. Não me deixa ser orgulhosa. Eu oro assim para Deus. Deus seja de misericórdia. Tira o orgulho da minha vida. Tira a prepotência, tira a arrogância, porque eu não sou nada. Se não for o Espírito Santo de Deus na minha vida, não sou nada. Se hoje eu estou aqui, podendo ministrar um pouquinho do estudo bíblico, é pela misericórdia e graça do Senhor Jesus. É porque o Espírito Santo tem me dado sabedoria. Ah, irmã, então você não estuda? Estudo, leio, preparo, busco, ouço outras ministrações do mesmo tema, mas é o Espírito Santo ministra no meu coração aquilo que é para ministrar para os irmãos. Mas não é capacidade minha, não é honra e mérito meu, não. É honra e mérito do Pai. É honra e mérito do Espírito Santo que está na minha vida. Mas se eu não tomar cuidado, se eu me deixar levar pelas minhas emoções, eu caio. Porque eu vou achar que eu posso fazer, eu vou achar que eu sei fazer, que porque eu leio livros, porque eu tenho a faculdade, porque eu tenho uma pós-graduação, eu sou melhor. Não sou nada. Às vezes uma irmãzinha que mal sabe ler e escrever tem mais sabedoria do que um que tem graduação. Então, sabedoria, conhecimento não é sabedoria. É importante ter conhecimento? Sim, é importante ter conhecimento. É muito importante. Porque tendo conhecimento não é qualquer um também que te engana. Mas sem a sabedoria de Deus, para aplicarmos esse conhecimento da forma correta, de nada vale. Amém? Ponto 3. A sabedoria não é um bem comercial, ou seja, não podemos comercializá-la. O patriarca não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada. Mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. Ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva. No abismo, por exemplo, do hebraico terron, ou mar, do hebraico yam. A sabedoria é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é Deus.
Eu tenho um subsídio teológico aqui que eu quero ler para os amados, que fala o seguinte: a excelência da sabedoria. Tendo falado sobre a riqueza do mundo que os homens valorizam tanto e que se esforçam tanto para obter, Jó aqui fala de outra joia mais valiosa, que é a sabedoria e o entendimento, conhecer e ter prazer em Deus e em nós mesmos. O que descobriam todos os caminhos e meios para enriquecer se julgam mais sábios. Mas Jó não considera que tenha sabedoria. Ele supõe que eles conseguiram o seu objetivo e trouxeram à luz aquilo que buscavam. Mas pergunta: mas onde se achará a sabedoria? Pois ela não está aqui. Este seu caminho é a sua loucura. Devemos, portanto, buscá-la em outro lugar. E ela não será encontrada em outra parte, senão nos princípios e nas práticas da religião. Há muitos conhecimentos verdadeiros, satisfação e felicidade na divindade genuína, que nos mostra o caminho para as alegrias do céu, do que na filosofia natural ou na matemática, e que pode nos ajudar a encontrar o caminho para as entranhas da terra. Então, o que Jó está querendo dizer aqui? No caso aqui, é do comentário bíblico do Antigo Testamento, da CPAD, né? Ele está dizendo o quê? Que devemos buscar a sabedoria não nas coisas materiais, não nos livros de história, mas devemos buscar a sabedoria no Senhor. Amém? Glória a Deus. E o terceiro tópico, a sabedoria vista como um bem espiritual. Ponto 1. Uma verdade revelada. No versículo 20, Jó faz a importante pergunta: de onde vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Anteriormente, Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e o do que procura sabedoria. Então, ele fez uma comparação, um contraste entre quem procura o minério e quem procura sabedoria. Nele, os homens, semelhante ao mineiro, têm garimpado à procura da sabedoria, mas mesmo assim não têm achado. Toda diligência, técnica e determinação não têm sido suficientes para que ele encontre. A sabedoria não está no centro da terra, nem com os sábios, de forma que possa ser passada pela simples via da tradição. Ela está oculta. Todos os esforços humanos revelam-se inúteis para sua aquisição. A sabedoria está em Deus, e somente Ele pode outorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria, e somente Ele pode revelá-la. Então não adianta. Pelo esforço nosso, pelo nosso mérito, nós não conseguimos. É somente pelo Senhor. Amém? Ponto 2, uma verdade prática. A sabedoria vem de Deus. Ela está em Deus, e é Ele quem a revela. A sabedoria divina é uma verdade a ser apenas contemplada. Aliás, não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Então nós temos que viver na sabedoria. Ela é prática. Já diz que a sabedoria está no temor do Senhor. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. Olha que lindo. A sabedoria, portanto, é relacional. Se não houver relacionamento entre nós e o Senhor Deus Todo-Poderoso, não conseguiremos adquirir sabedoria. Amados, pensem nisso. Esse foi um testemunho que o próprio Deus já havia dado sobre Jó. Lembra quando Satanás foi acusar Jó? Jó, o teu servo não blasfema porque tem dinheiro, tem família, tem um monte de coisa. E aí o Senhor fala, não. Tá vendo meu servo Jó? Homem fiel. Como que Deus sabia disso? Porque Jó tinha um relacionamento com Deus. Aleluia. Ao contrário de seus amigos, ele vivia a sabedoria divina. Então, Jó, ao contrário de Eliú, ele vivia uma sabedoria divina. Ele falava com uma sabedoria divina. Não apenas a sabedoria contemplativa tradicional transmitida pela tradição, de você ficar meditando, curtindo a natureza. Sim, é importante, mas não é só isso. Jó tinha uma intimidade, um relacionamento. A sua sabedoria era uma verdade revelada. Por isso, convertia-se em ação prática e relacionamento duradouro. Olha que lindo! A sabedoria de Jó era uma verdade revelada. Por isso, convertia-se em uma ação prática e um relacionamento duradouro. Amém? Temos um outro subsídio teológico que fala que não podemos alcançar a verdadeira sabedoria
senão pela revelação divina. O Senhor dá a sabedoria. Entretanto, ela não é encontrada nos segredos da natureza ou da providência, mas nas regras para o nosso próprio proceder. Ao homem, ele não disse: suba ao céu para encontrar ali a felicidade, nem desça às profundezas para encontrá-la ali. Não, a palavra está muito perto de ti. Deuteronômio 30:14. Ele te mostrou, ó homem, não o que é grande, mas o que é bom. Não o que o Senhor teu Deus deseja fazer contigo, mas o que ele pede de ti. Malaquias 6:8. A vós, homens, clamo. Provérbios 8:4. Senhor, o que é o homem para que seja assim visitado? Veja, perceba isto, aquele que tem ouvidos, que ouça o que o Deus do céu diz aos filhos dos homens. O temor do Senhor, isto é, a sabedoria. Então ouça, quem tem ouvidos, ouça. O que é a sabedoria? Temor do Senhor. Conclusão. Vimos que mesmo com o empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. A sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem valioso e caro. Ela não tem apenas preço, mas sobretudo valor. Ela não pode ser comprada ou comercializada, nem mesmo pode ser herdada. Ela é uma verdade revelada. Somente Deus é fonte legítima da sabedoria. Ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é um sábio. Amém? Eu tenho mais um complemento aqui, que eu gostaria de estar lendo para vocês, que fala o seguinte: a sabedoria do homem leva ao orgulho, engrandecimento, o que afasta ainda mais de Deus. O que nos afasta mais de Deus, então. Porque a sabedoria do homem, a nossa sabedoria, a nossa inteligência, nos traz um engrandecimento que nos afasta ainda mais de Deus. Para que o homem reconheça Cristo como seu Salvador, é preciso ter um coração quebrantado. E muitas vezes, para que isso aconteça, é necessário passar pelo deserto. É aí onde passa a entender que a sabedoria, é aí onde o homem reconhece ser apenas pó e ver quanto depende de Cristo. Neste momento, o homem passa a entender que a sabedoria do homem é loucura, pois os seus olhos espirituais são abertos como os olhos de Balaão foram abertos por Deus. Está lá em Números 22:31. A partir daí, ele se torna morada do Espírito Santo e passa a ver além das coisas deste mundo e a viver guiado pelo Espírito Santo, à espera de uma linda promessa, a vida eterna. Aquele que vive guiado pela sabedoria do mundo, cheio de orgulho e engrandecimento, vê a sabedoria de Deus, a qual anunciamos diariamente, como loucura. Não consegue compreender, pois tal pessoa não tem coração quebrantado, não consegue reconhecer a Cristo como seu Salvador, e dessa forma não se torna morada do Espírito Santo, o qual ensina, anuncia e nos convence do que há de vir. João 16:13-14. Mas mesmo essas pessoas que ainda não creram, também poderão vir a crer, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós só temos que tomar cuidado que a sabedoria de hoje, a sabedoria, o entendimento, o conhecimento humano hoje, tem inchado muito as nossas cabeças, tem nos deixado com cabeças grandes de conteúdo, mas tem murchado o nosso coração para a sabedoria do Senhor, para a humildade. Vamos clamar ao Senhor para que Ele não nos deixe ficar cheios de conhecimentos, mas sem sabedoria. Vivemos num mundo hoje com muita informação, mas sem conteúdo. E nós precisamos ter conteúdo. Precisamos ter sabedoria para aplicarmos tudo aquilo que aprendemos da melhor maneira possível, dentro da direção e da vontade do Senhor. Precisamos clamar por sabedoria para nos afastarmos do mal. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor do Senhor é afastarmos daquilo que nos afasta de Deus. Amém? Deus seja louvado por essa lição. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada amado. Curta, deixa seu like aí, amado. Compartilha com seus amigos, com seus irmãos. Compartilha. Comente. Se tiver alguma sugestão, alguma crítica, por favor, deixe nos comentários que eu vou estar lendo. Vou estar respondendo na medida do possível. E se Deus quiser, na segunda-feira que vem estaremos juntos para a lição de número 10. A lição de número 10 também vai ser uma lição tremenda. Chama-se A Última Defesa de Jó.
Amém? Então, fique na graça e na paz do Senhor e até a próxima aula.